Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui dos nossos materiais. Hoje, olha, a gente tem fontes fascinantes sobre uma figura bem complexa e poderosa do panteão iorubá, Jagum. Jagum, sim. O nome já diz tudo, né? Guerreiro, soldado. Temos aqui uns trechos de um texto Jagum, o guerreiro Funfun e seus caminhos. Ele descreve Jagum de um jeito assim bem multifacetado. É verdade. Então, a nossa missão hoje é usar essas fontes para entender melhor quem é Jagum. Ele é um dos chamados guerreiros Funfun, né? Os guerreiros brancos, ligados ao Batalá, o orixá da paz, da criação. Exato. Só que as fontes também falam dele como impetuoso, sabe, justiceiro, às vezes associado ao Omulu e até com o Exu do lado dele nas batalhas. Uhum. Como é que a gente concilia isso? Um guerreiro da paz com essa energia toda tão intensa. Essa tensão que a gente quer explorar hoje. Perfeito. E essa tensão, ela já começa na identidade dele, na base mesmo. As fontes, olha, elas são bem claras. Embora existam essas associações com o Molu, Jagum tem sim um culto e fundamentos próprios. São distintos. Ah, então não é a mesma coisa que o Mulu. Não é. A raiz dele, o axé primordial, nasceu lá em Equitiefon. E ali ele é cultuado como um orixá independente, sabe? Ligado à linhagem Funfun de Obatalá. Entendi. Mas então por que essa ligação com o Mulu aparece tanto? Se a origem é diferente, por que essa associação continua tão forte no imaginário popular, né? É uma ótima pergunta, e as fontes ajudam a gente a entender isso. Essa associação, ela surge porque Jagum, nas andanças dele, ele era um grande andarilho, a gente vai ver isso, ele passou muitos anos nas terras de Omulu. Ah, tá. Então, teve convivência, né? Trocas, talvez até alianças. Mas o culto a Jagum, lá em Equetiefon, já existia antes disso. É anterior. O fascinante é ver como a tradição oral consegue registrar as duas coisas, a origem separada e as conexões que vieram depois. Mostra bem a dinâmica da cultura, né? As identidades são claras, mas as interações vão criando novas camadas, assim, de significado. Faz sentido. Uma identidade original forte, mas que, não impediu ele de criar pontes, de absorver outras experiências. E, espiritualmente falando, como é que as fontes colocam ele dentro da cosmologia iorubá? Onde ele responde, como o pessoal costuma dizer. Então, as fontes indicam que Jagum responde principalmente no Odu e Gionilê. E Gionilê. Odu, só para contextualizar rapidinho, são como signos do destino, energias que regem certas forças, certos caminhos. E Egionilé é um Odu de liderança, ligado à realeza, à guerra justa, e é regido por Ossoguião. O Sujian, o Oxaguian mais velho, né? O guerreiro Funfun. Ele mesmo. Outro nome importante para Oxaguian, Ajaguná. Isso coloca o Jagum firmemente nessa linhagem dos guerreiros brancos, como Ogun Jaló e o próprio Oxaguian, que eram irmãos de armas dele lá nos exércitos de Obatalá. Ok. A ligação com a linhagem Funfun e Ossogian, isso faz todo sentido. Mas as fontes também falam de uma conexão com o Exu, né? Como é que Exu, o orixá dos caminhos, da comunicação, mas também, assim, do inesperado, até do caos, como ele se encaixa do lado de um guerreiro da paz de Obatalá? Parece um paradoxo. Parece, né? À primeira vista, pode parecer. Mas as fontes apontam que o nascimento espiritual de Jagum está ligado ao Odu Ocaran. Ocaran. E Ocorrum tem uma conexão forte com Exu. Dentro da lógica iorubá, essa companhia não é, digamos, contraditória. Exu é um mensageiro, né? Aquele que abre os caminhos. E a presença dele pode ser crucial para a vitória, mesmo numa guerra que é considerada justa. Exu pode trazer a estratégia que ninguém esperava, a comunicação que faltava, ou até a desordem necessária lá no campo inimigo para garantir a vitória da Ordem de Obatalá. Jagum, sendo um guerreiro pragmático, focado na vitória, teria Exu como aliado poderoso, entende? Não como uma contradição à natureza funfun dele. Que interessante essa visão. Exu como uma força dinâmica que, viabiliza a ordem, mesmo por caminhos inesperados. Isso dá uma camada de complexidade estratégica para a imagem do Jaguna. Exato. E como essa complexidade toda se reflete na aparência dele? Como é que as fontes descrevem ele visualmente? Olha, ele é descrito como um orixá jovem, com uma energia impetuosa.
Veste-se principalmente de branco, claro, para reafirmar a ligação Fum-Fum. Certo. Só que os adornos dele trazem um contraste visual bem marcante. Contas brancas raiadas de preto, muitos búzios, detalhes em marfim. Branco e preto. Isso. Esse jogo de branco e preto pode simbolizar justamente essa dualidade, né? A pureza da causa de Obatalá e a sombra necessária da guerra. A paz que se busca através do conflito. E as armas. Um guerreiro precisa de armas. E nisso o Jagum é notavelmente versátil. As fontes falam que ele pode usar uma lança prateada, chamada Okó. Esse talvez seja o símbolo mais distintivo dele. O Okó. Mas também pode usar um facão, daqueles robustos, ou até mesmo um ofá, que é o arco e flecha, mas ligado a caçadores como Oxóssi. Tem então uma história sagrada, né, oral, que conta que o próprio Oxalá, vendo a habilidade dele à disposição, nomeou ele o guerreiro de todas as armas. Uau! O guerreiro de todas as armas. Essa nomeação vinda de Oxalá é muito forte. Não sugere só versatilidade, mas talvez uma recusa a ser limitado. Tipo uma prontidão para qualquer desafio adaptando a ferramenta para a necessidade. Exatamente isso. Reflete uma adaptabilidade, uma completude na função guerreira dele. Ele não é só um lanceiro ou só um espadachim. Ele domina o combate de várias formas. E essa energia toda, ela transborda para a dança ritual dele. Imagino que não seja uma dança muito calma, então. Definitivamente não. Embora comece mais contida, as fontes descrevem que a dança começa com movimentos lentos, quase solenes, sabe? Ele empunhando a lança com firmeza. Mas aos poucos, a energia vai crescendo. Os movimentos ficam rápidos, vigorosos, e aí evolui para um frenesi guerreiro mesmo, com saltos, giros, agitando as armas com força. É uma performance que mostra tanto o controle inicial, quanto a fúria de combate que é liberada no auge da batalha. Nossa, essa descrição da dança realmente traz a imagem de um poder que pode ser contido, sim, mas que é imenso quando se solda. E sendo um orixá Fum-Fum, essa pureza aparece nas oferendas também, certo? As fontes detalham isso. Detalham, sim, e de forma bem específica, o que reforça a identidade dele. As oferendas são, na maioria, brancas, acaçá, arroz cozido sem sal, bolas de inhame cozido, canjica, que é o mungunzá, o fruto sagrado obi e pipoca estourada na areia, o doburu. Doburu, que tem ligação com o Omolu, né? Tem uma ligação clara com o Omolu ou Baloaiê, mas é feita do jeito fanfan. E um detalhe crucial que as fontes sempre enfatizam: ele não aceita azeite de dendê. Ah, nada de dendê. Nada daquele óleo vermelho vibrante associado a orixás como Ogum, Exu. Para Jagum é só azeite doce, que é o de oliva, banha de ori, que é o karité, ou mel, mantendo a pureza da cor. Até os animais consagrados para ele têm que ser brancos. Entendi. Essa restrição ao branco e a recusa do dendê são marcadores muito fortes dessa identidade fan-fan dele, mesmo com toda essa energia guerreira e as conexões que a gente falou. Isso ancora ele firmemente na linhagem de Obatalá. Precisamente. É um jeito de manter o equilíbrio, sabe? A energia guerreira tá ali, mas tá a serviço de um princípio de pureza, de ordem. Só que as fontes também falam muito do Jagum ser um andarilho. Essa característica parece ser central para entender as outras facetas e conexões dele. Sim, essa ideia de movimento constante é curiosa para um guerreiro ligado à ordem. O que as fontes contam sobre essas viagens? O que elas significaram para ele? Essa característica de andarilho é fundamental nele. As fontes narram as longas jornadas dele. Como a gente já disse, ele passou um tempo considerável nas terras de Omolu. Certo. E ali ele não só guerreou, mas, e isso é crucial, ele aprendeu com Ossan, o orixá das folhas, da cura, os segredos da magia das plantas. Ah, ele aprendeu com Ossan? Aprendeu. Isso fez dele também um curandeiro especialmente bom para tratar ferimentos de guerra. Olha que interessante, o guerreiro que causa as feridas também aprende a curá-las. Essa dualidade guerreiro-curandeiro é fascinante. Isso. Mostra uma complexidade que vai muito além da força bruta, né? Exatamente. E ele não parou por aí, não. As fontes mencionam a passagem dele por Ifé, que é território de Ogum. Lá, com certeza, ele aprimorou as artes de guerra e passou também por Elejibor, cidade ligada a Oxaguian, o Ozojan,
reforçando os laços com o irmão Funfun. Uhum. Nessas andanças, ele foi fortalecendo vínculos com vários orixás. Ogunjá, Oxaguian, Airá, que é outro orixá ligado ao branco, ao fogo ancestral e até mesmo Iemanjá. Iemanjá, a grande mãe das águas. Qual a ligação dela com esse guerreiro tão impetuoso? Aqui as fontes trazem uma simbologia muito poderosa. Dizem que Iemanjá tem o poder de acalmar a fúria de Jagum. A água que apaga o fogo. Exatamente. A água que apazigua o fogo da guerra. Isso sugere que, apesar da força dele, do ímpeto, existe um reconhecimento de que é preciso equilíbrio, de que existe um poder maior, mais sereno, que pode conter a intensidade dele quando for necessário. Levanta até questão sobre a própria natureza da fúria guerreira, mesmo a justa. Ela precisa de limites, né? De um contraponto que pacifica. Faz todo sentido. Força sem controle pode ser destrutiva, mesmo quando é pro bem. E falando em irmãos guerreiros em desafios, tem uma história importante nas fontes sobre o Jagum, o Ogunjá e o Oxaguian, né? Um Itan que fala de uma separação entre eles. Tem, sim. Um Itan muito significativo que ilustra bem as provações, os destinos desses guerreiros. Conta-se que os 3 irmãos Funfun Jagum, Ogunjá e Oxaguian partiram juntos para guerrear contra o reino de Oxum. Oxum, a orixá dos rios, do ouro. Ela mesma. Só que Oxum, muito astuta, conhecedora dos segredos das Yami, as mães ancestrais que têm um poder místico enorme, ela preparou um ebó, uma oferenda ritual, com uma intenção específica, e soprou um pó mágico nas terras dela quando os guerreiros estavam chegando. Um pó mágico? E o que aconteceu? O pó causou confusão, desorientação nos irmãos guerreiros. Eles perderam o rumo e, mais importante, se perderam uns dos outros, no meio da mata ou talvez numa névoa mágica, sabe? A estratégia de Oxum foi dividir para enfraquecer. E funcionou? Funcionou. Jagum, perdido, acabou encontrando refúgio justamente aonde? Nas terras de Omolu. O que reforça miticamente aquela ligação que a gente discutiu antes. Olha só. Ogum já, por sua vez, seguiu o próprio caminho e foi parar lá em Ifé, e Oxaguian conseguiu voltar para junto de Oxalá em Elegibor. Assim, os 3 irmãos que saíram juntos foram dispersados pela astúcia e pela magia de Oxum. Que revira-volta, uma derrota estratégica causada não pela força, mas pela magia, pela sabedoria. Mas essa separação física significou que o laço espiritual entre eles se rompeu? Aí é que está o ponto crucial que o Itan faz questão de ressaltar. Não. Apesar da separação física, de seguirem caminhos diferentes a partir dali, as fontes afirmam que o laço espiritual entre eles continuou inquebrável. Mesmo separados? Mesmo separados, eles continuaram ligados em espírito, respondendo sempre um pelo outro quando era preciso. Isso diz muito sobre como a cultura iorubá entende esses vínculos espirituais, né? Eles podem transcender a distância física, as circunstâncias, até mesmo os desentendimentos ou as derrotas temporárias. A lealdade fundamental continua ali. Que história forte. Sobre fraternidade, destino, a resiliência desses laços espirituais. E as fontes mencionam algum reconhecimento formal da importância do Jagum, talvez ligado a essas andanças dele? Ouvi falar de um título. Sim, tem um detalhe interessante sobre isso. Em reconhecimento a todo esse tempo que Jagum passou fora de Ekiti, a terra natal dele, guerreando, aprendendo em outros lugares, Oloque, que era o rei de Ekiti e orixá protetor da cidade, teria dado a ele o título de Jagum Olu. Jagum? Isso, Olu significa senhor, mestre. Então, Jagum Olu pode ser traduzido como senhor guerreiro ou mestre guerreiro. É um título que não só reconhece as habilidades dele, mas também destaca a posição dele de liderança, mesmo tendo sido um andarilho. Senhor guerreiro. Combina bem com a descrição da personalidade dele que as fontes trazem. Como é que elas caracterizam ele nesse sentido mais pessoal? E como isso aparece naqueles que são considerados filhos dele no candomblé? Bom, Jagum é descrito como ambicioso, destemido, muito focado nos objetivos e um fervoroso justiceiro. Ele não tolera injustiça e age com ímpeto para corrigir. Essas características marcantes, segundo as fontes, se refletem nos filhos e filhas dele. Dizem que carregam
traços não só dele, mas também das energias com quem ele conviveu, tipo Ogum, Omolu, o Chaguian, são descritos como pessoas de espírito geralmente jovem, sabe? Mesmo com o passar dos anos. Muito trabalhadoras, independentes e com senso de liberdade muito forte. Mas essa intensidade toda deve ter um lado meio desafiador também, imagino eu. Sem dúvida. As fontes apontam que podem ser impulsivos, apaixonados nas suas causas, mas também teimosos e, às vezes, autoritários. Aquela veia justiceira pode virar vingativa se eles sentem que foram traídos ou muito injustiçados. Entendo. E uma característica muito marcante ligada à natureza andarilha do Jagum é que os filhos dele não suportam estagnação. Precisam de movimento, de novidade, de viagem, de projeto novo, a rotina parada, o marasmo, isso incomoda profundamente. São desbravadores por natureza. Essa necessidade de movimento e a aversão à estagnação fazem muito sentido, pensando no orixá andarilho. E as fontes mencionam diferentes caminhos ou qualidades de Jagum. A gente sempre ouve falar disso para outros orixás. Mencionam sim, e essa é a outra camada que mostra a complexidade dele. Os caminhos ou qualidades são como, digamos, diferentes facetas, diferentes manifestações do mesmo orixá. Muitas vezes enfatizam uma ligação específica com outra divindade ou um aspecto particular do poder dele. As fontes citam vários caminhos de Jagum, mostrando essa amplitude. Não é uma lista fechada, mas dá uma boa ideia. Quais, por exemplo? Temos, por exemplo, o Jagum Araué. Esse parece ligado a Ossan, ressaltando justamente aquela faceta de guerreiro e curandeiro, que aprendeu os segredos das folhas. Ah, o curandeiro. Isso. Tem Jagum Igonan, associado a energias como Airá, talvez Oiá e Ansan, remarcado por uma intensidade de fogo, ligado à transformação rápida. Fogo. Menciona-se Jagum Odé, um caminho que aproxima ele do universo da caça, talvez pelas andanças nas matas, pela ligação com guerreiros caçadores como Ogum e Oxóssi. Uhum. Existe Jagum Agbar Funfan. Agbar sugere algo mais velho, mais maduro. Esse caminho parece ter uma ligação mais profunda com Oxalafã, que é o Oxalá mais velho, e com Iemanjá, talvez um Jagum mais contido, mais focado na sabedoria que ele adquiriu. Interessante essa variação. Pois é. E do outro lado do espectro tem Jagum Ajoji, descrito como tem um temperamento mais sanguinário, mais ligado diretamente à guerra, à força bruta, com laços fortes com Exu e Ogum. Nossa. Tem Jagum Eleué, que significa Senhor das Folhas, focado especificamente na capacidade curadora e mágica que ele herdou de Ossan. E as fontes mencionam até uma rara manifestação feminina, Jagum Aisan, ligada a doenças e curas. Talvez uma ponte ainda mais forte com o universo de Omolu Abaluayê. Impressionante. Que diversidade de caminhos dentro do mesmo orixá? É vasta. Mostra que ele não é uma coisa só, né? Mas um complexo de forças de histórias interligadas. Não é só o guerreiro branco, mas uma entidade com muitas faces, muitas especialidades. Exatamente. Cada caminho realça uma nuance, uma aliança, uma habilidade específica que ele adquiriu na trajetória mítica dele. Isso enriquece demais a compreensão que a gente pode ter dele. E para a gente ir fechando essa exploração das características dele, quais são os símbolos mais fortes associados a Jagum? Além das roupas, dos adornos que a gente já falou. O símbolo primordial, como a gente disse, é a lança prateada, o Okó. As fontes lusitanas descrevem ela não só como arma de combate físico, mas também como instrumento de poder espiritual. Poder espiritual. Dizem que a lança de Jagum abre caminhos espirituais, afasta energias negativas, feitiçarias, e que no combate mítico o brilho dela podia cegar os inimigos, confundir eles. Ela representa a penetração, a direção, a capacidade de ir direto ao ponto, de romper obstáculos. Então a lança é bem mais que uma arma, é um símbolo da capacidade dele de intervir, de direcionar as coisas. E além da lança, Ele também pode portar adagas, facões, como a gente já mencionou, reforçando aquele título de guerreiro de todas as armas e a prontidão dele para diferentes tipos de confronto, de ação. Quanto à saudação litúrgica, a forma mais comum que as fontes registram é Epa Araura Jagum Epa. É um brado de respeito, de invocação. e Paraura Jagum Epa. Isso. As folhas sagradas dele incluem muitas que são também de Oxalá, reforçando o laço funfun.
a coco, que é associada à realeza, à iniciação, algodão, para pureza, saião, para cura, a folha de obi, para comunicação com o sagrado, folhas de iroco, para ancestralidade e resistência, e, como a gente já reforçou, as cores que representam ele são o branco puro e o preto, encapsulando essa dualidade central da natureza dele. Perfeito. Então, se a gente fosse tentar sintetizar a essência do jagum, com base em tudo isso que as fontes mostraram pra gente, como a gente poderia descrever ele? Olha, conectando todos esses pontos, Jagum emerge como muito mais do que um simples combatente. Ele personifica a coragem disciplinada, sabe? A busca sem fim pela vitória a serviço de um ideal de ordem, que é o Funfun, mas com uma compreensão bem pragmática das ferramentas que precisa para isso. Todas as armas, a aliança com o Exu. Uhum. Ele representa o espírito jovem, petuoso, justiceiro que não teme o confronto, que protege, mas que também desafia a inércia e a injustiça. É um caçador de objetivos, um curandeiro por experiência, um andarilho por natureza, um orixá essencialmente dinâmico, que não se acomoda, que desbrava territórios físicos e espirituais. É uma força que busca impor ou restaurar a ordem, mesmo que, e aí está o paradoxo, precise usar o conflito necessário como meio para isso. Um guerreiro bem complexo, então. Guardião de Oxalá, mas com autonomia. Defensor da paz pela guerra, mas capaz de curar. Ligado ao branco, mas marcado pelo preto. Uma figura, assim, de imenso poder, de dinamismo, cuja história e culto continuam vibrantes, como as fontes que a gente explorou hoje demonstram claramente. E assim a gente conclui esta análise das fontes sobre Jagum, o guerreiro Funfun. A gente percorreu a identidade distinta dele de Omolu, as raízes em Equitiefon, as conexões espirituais pelos Odu e por orixás como Exu, Osoguian, as andanças que fizeram dele guerreiro e curandeiro, a história marcante da separação dos irmãos, os diversos caminhos dele e a força dos símbolos como a lança prateada. De fato, uma jornada por um orixá de grande profundidade, cuja mitologia nossa oferece muitas camadas ricas para a gente refletir, como a gente viu. E talvez, para quem está ouvindo a gente, fique uma reflexão final inspirada diretamente no que a gente discutiu aqui. As fontes descrevem Jagum como esse defensor da paz pela guerra, certo? Um guerreiro impetuoso, cuja fúria pode ser simbolicamente contida por Iemanjá, a força das águas. Sim. Considerando esse equilíbrio delicado, a necessidade do conflito justo, a energia impetuosa para lutar por ele, mas também a necessidade de limites, de pacificação, o que será que essa dinâmica pode sugerir para a gente sobre as formas complexas, às vezes paradoxais mesmo, pelas quais a gente busca ou mantém a ordem, a justiça, o equilíbrio nas nossas próprias vidas, nas nossas sociedades? Especialmente em tempos desafiadores como os nossos. Não tem resposta fácil, claro, mas a imagem de Jagum convida a gente a pensar nessa tensão. Excelente ponto para a gente encerrar. Uma questão que ecoa muito além da mitologia. Agradecemos a companhia de todos nesta exploração. Até a próxima.